varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela na internet, no YouTube, Varela Show na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã até o meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Seja bem-vindo. Hoje nós continuaremos as explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Chegamos aqui no Novo Testamento, nas cartas de São Paulo, né? Nós estamos aqui pela sequência, aqui na primeira carta de São Paulo, carta aos Romanos. A salvação vem pela fé. E é o 6º livro do Novo Testamento, né? Pela sequência natural da Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui no 3º assunto, já no 4º assunto, né? Iniciando aqui o 4º assunto, né? Justamente. Vamos ver aqui, confirmar direitinho, né? Primeiro assunto, endereço e saudação, né? Não, primeira parte. Segunda parte, o Evangelho é a força de Deus que salva. Né? Endereço e saudações, né? Então, não, a primeira parte aqui, o primeiro assunto é endereço e saudação. Justamente no primeiro, vamos fazer aqui, a primeira parte do livro do Evangelho é justamente o Evangelho é força de Deus que salva, né? Exatamente. A segunda parte vamos ver aqui, né? Segunda parte da carta aos Romanos, fidelidade de Deus e incredulidade de Israel. Segunda parte. A terceira parte é justamente a vida cristã, porque anteriormente nós tínhamos dito que endereço e saudação seria a primeira parte, não, o primeiro tópico do capítulo 1. Então vamos para nosso vídeo de hoje, não é? O capítulo 12 conta com 20 versículos, né? 21 versículos. Primeiro tópico, o culto autêntico. Segundo tópico, a comunidade é um corpo vivo. Terceiro tópico, as relações dentro e fora da comunidade. São 3 tópicos no capítulo 12 do livro das cartas aos Romanos, né? Da carta aos Romanos, né? De São Paulo. Vamos para as explicações do capítulo 12. Capítulo 12, versículos 1 a 2. A vida cristã é resposta à misericórdia de Deus e abrange toda a existência concreta do homem, representada pelo corpo como centro de vida e ação e de relação com Deus, com os homens e com o mundo. Cada cristão oferece a si mesmo, sendo ele próprio o sacerdote e o sacrifício vivo. Tal sacerdócio é exercido de modo prático através do não conformismo que critica as estruturas corrompidas pela injustiça e através de discernimento novo que sabe distinguir a vontade de Deus que leva à justiça e à vida.
versículos 3 a 8. A vida na comunidade cristã tem como exigência básica o abandono da pretensão de ser o maior ou o mais importante, para colocar-se com simplicidade a serviço dos outros. Todos precisam de cada um, e cada um precisa de todos. A graça que Deus concede a cada um é o próprio modo de ser de cada pessoa. E esse modo de ser, que é iluminado pela fé, se coloca à disposição das necessidades dos outros, a fim de que todos possam crescer mediante a contribuição de cada um. Entre parênteses, conforme nota em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 31. Versículos 9 a 21, Paulo expõe as linhas mestras do comportamento cristão, principalmente no que se refere à vida comunitária. A vida cristã deve ser inteiramente penetrada de sincero amor fraterno, que sem fraquezas ou simulações enfrente todas as situações sem excluir ninguém, nem os inimigos. Os versículos 9, 13, 15 e 16 se referem ao amor entre os irmãos da comunidade. Os versículos 14, 17 e 21 falam do amor para com os que não pertencem à comunidade. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos para, continuando a leitura da carta aos Romanos, de São Paulo, né? Carta aos Romanos, a salvação vem pela fé. É na sua terceira parte, a vida cristã, capítulo 13. Conta com... Vamos continuando aqui as explicações, né? Capítulo 13 conta com 14 versículos. Exatamente. Primeiro tópico, a comunidade e a autoridade política. Segundo tópico, o amor é o pleno cumprimento da lei. Terceiro tópico, a madrugada de um tempo novo. São 3 tópicos no capítulo 13 da carta aos Romanos de São Paulo, né? 6º livro do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, na contagem, na sequência natural da Bíblia. Então, o capítulo 13, ele conta com, vamos ver aqui, já falei aqui, capítulo 13, vamos repetir aqui, né? Então, ele conta com 14 versículos, né? Já falei. Então, vamos para a explicação do capítulo 13. Capítulo 13, versículos 1 a 7. Paulo escreve a uma comunidade perseguida pelo poder político, tentada por isso a negar radicalmente a função da autoridade política. O que Paulo diz não deve ser tomado como legitimação de qualquer autoridade política ou forma de sociedade. Ele apenas mostra o fundamento, a função e, ao mesmo tempo, o limite de uma autoridade política. A autoridade, por direito, só pertence à natureza de Deus. Só Ele é Senhor e juiz absoluto sobre os homens. A autoridade política encontra seu fundamento numa participação funcional na autoridade de Deus em vista do bem comum. Sua função é servir ao povo, promovendo a justiça, zelando pelo direito e impedindo os abusos. Seus limites dependem do seu próprio fundamento e função.
A autoridade não pode usurpar o lugar de Deus, pretendendo-se absoluta ou divina, nem pode servir a si mesma, oprimindo e explorando o povo. Versículos 8 a 10. Na vida cristã, a única tarefa que não tem limites é o amor, pois ele não só resume tudo o que deve ser feito, mas é também o espírito com que tudo deve ser feito. Como nos evangelhos, Paulo também vê o amor como a expressão perfeita de toda a lei. Versículos 11 a 14. Liberto do egoísmo que corrompe a pessoa e a sociedade, o cristão já vive a madrugada de um novo tempo. A vinda de Jesus Cristo dissipa a longa noite da injustiça e do pecado. O cristão deve acordar preparado para viver e testemunhar o dia da libertação inaugurado por Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém, meu Senhor. Capítulo 14 também, na terceira parte da carta aos Romanos, né? Sexto livro do Novo Testamento na sua sequência natural, a vida cristã, né? Justamente, a vida cristã. A terceira parte da carta aos Romanos, a salvação vem pela fé. Então, capítulo 14 conta com 23 versículos, né? Primeiro tópico, não brigar por coisas secundárias. Segundo tópico, só Deus pode julgar. Terceiro tópico, não escandalizar o irmão. São 3 tópicos no capítulo 14 da carta aos Romanos de São Paulo. Vamos fazer a explicação do capítulo 14. Capítulo 14, versículos 1 a 9. A comunidade cristã que verdadeiramente possui objetivo e procura realizá-lo com convicção não se perde em questões secundárias. Estas podem provocar desunião e dispersar as forças necessárias para se atingir a meta proposta. E o principal na vida cristã é viver para Deus, dando testemunho de Jesus Cristo. Nas coisas secundárias, cada um deve agir segundo a sua própria convicção. Versículos 10 a 14. O julgamento humano é parcial e corre sempre o risco de ser injusto. Só Deus pode julgar objetivamente, porque só Ele conhece o íntimo do homem e seus atos. Diante de Deus, cada um deverá responder por si mesmo. Cada um, portanto, deve aprofundar e esclarecer a própria consciência, vivendo segundo as convicções que tem. Versículos 15 a 23. Cada um deve viver a vida com autenticidade, seguindo a própria consciência, agindo conforme as próprias convicções. O cristão, porém, está inserido no contexto maior da convivência fraterna, onde o amor preside a todos os relacionamentos e impede que um irmão seja motivo de escândalo ou ofensa para o outro. Até as coisas mais lícitas devem ser deixadas de lado quando entra em jogo o crescimento mútuo em vista do reino de Deus, reino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, conforme nota em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 23, capítulo 11, versículo 1. Então, nós voltaremos no próximo vídeo com as explicações da Carta aos Romanos, né, de São Paulo, o 6º livro do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada, no seu capítulo 15, no nosso próximo vídeo, não é? Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades até lá.